Então vamos dançar, né? Não, vai ser difícil editar esse vídeo, vocês falam muitas coisas boas. Eu fico doida pra entrar dentro do corpo do bailarino e entender como é que é estar ali, entendeu? Primeiro deixa eu apresentar todo mundo, né? Léo, Débora, Maíra, Samuel e Lívia. E a gente está aqui nesse mercado maravilhoso, que é um espaço de resistência, e eu acho que dançar no Brasil é uma resistência, né? Vocês são, assim, bem guerreiros, né? A gente tem uma imagem, assim, desde da infância, né? Um preconceito, assim, estabelecido de que bailarino é aquele que sobe na ponta do pé. Aquela foto dos pés sangrando, bailarino com um pé de fora e um pé no sapatilho, aquela foto clássica. Eu não dialogo com aquela imagem. Eu não acho que a gente tem que ter esse sofrimento. E vendo vocês, assim, cada um com um estilo de dança, cada um com uma cor de pele, uma idade diferente. Pra começar, você tem um corpo que você pode dançar. Qualquer corpo. Qualquer corpo. Inclusive corpos que têm limitações de movimentação. Pessoas magras, pessoas obesas, pessoas altas, baixas, negros, indígenas, brancos, mulheres, homens, de todas as orientações sexuais. Então, assim, entender que existe toda essa riqueza de corpos, de seres humanos no nosso mundo. E que a dança é isso, sabe? Que a dança é respeitar toda essa diversidade. E essa coisa de trabalhar com o corpo é muito curioso. O seu trabalho é o seu corpo. Eu acho isso muito louco, gente. Não tem aquele momento assim, eu pintei um quadro e vou deixar minha tela descansando. A gente carrega o nosso suporte vai junto, né? Não tem esse momento. Isso é muito louco parar pra pensar, assim. Aquela cerveja, ela tá aqui, né? Aquela comida que você tava tanto querendo, tá aqui. Geralmente um trabalho numa companhia, que é onde a gente presta um serviço, também tem uma participação criativa, artística, sim, mas tem sempre uma direção, que é quem meio que coordena. E aí normalmente a gente tem outros horários que sobram um trabalho autoral, né, para tentar fazer aquele bico lá, e depois à noite você dá aula. Dá aula de manhã, tá trabalhando à tarde numa companhia, aí sai, descansa um pouco, dá aula à noite, depois escreve projeto, vai estudar. No final de semana você vai o quê? Trabalhar, porque é o dia que vai ter o espetáculo pra apresentar. E a gente tem fama de ser vagabundo. Tem, né, cara? Por quê? Porque esse cara não faz nada, é só dança, né? Isso mata, né? Pelo amor de Deus. Bem, prazer, Maíra. Você é o Welber. Isso. O Welber chegou atrasado, na verdade, porque cheguei tava... atrasado não, Mentira. eu falei que só podia depois das 3. É verdade. Não, mas digo assim, no vídeo você vai chegar um pouco atrasado na conversa, porque a gente já conversou. E aí eu vou te pedir o seguinte, pra você chegar dançando e depois a gente conversa. Pode ser? É mais difícil para um negro ser bailarino? Hoje não. Hoje não? Hoje não. Há um bom tempo atrás, sim. Já me pediram para não participar de tal trabalho porque a cor da minha pele não combinava. Era uma coisa sutil, mas eu não entendia o porquê. E eu escolhi fazer outros papéis. Hoje eu faço todos que eu quero. É. Melhorou, hoje então quem demais. sou eu. Eu tive uma outra formação que foi a partir do funk, do axé, do samba, da capoeira. Você faz tragédia, você faz comédia, você faz humor, você faz tudo. Tem um barulho, porque tem um pessoal trabalhando aqui perto, tá, gente? Vocês vão ouvir aí ao longo do vídeo, vocês viram o nosso microfone aparecendo, né? Vida real faz parte. Quando a gente fala em dança, ok, as pessoas vão para um espetáculo, compram o ingresso, assentam e assistem. Mas não é só assim, né? Onde que se dança profissionalmente? Ninguém e nada lhe impede de dançar em lugar nenhum. Mais na rua mesmo, em praças, né? Já fiz trabalhos em praças.
Já corri de polícia na rua, cara. A gente tendo que pular do coreto. Não, a gente é bailarina, isso aqui. Não precisamos nos dobrar a modelos autoritários que nos obrigam a ser de um jeitinho que é dito como certo. Se eu quiser te entrevistar dançando, eu posso, nada me impede. A gente vai fazendo isso. Eu ainda posso sair, chamar o táxi, entrar no ônibus, dançando. Ah, ele aí, eu queria te convidar. Você tá trabalhando, no meio do trabalho, que eu te pedi para você dar um tempo no barulho, várias vezes te atrapalhei, mas agora eu queria te convidar para você ver os bailarinos que eu entrevistei dançando. Se você quiser assistir um espetáculo gratuito do lado do seu trabalho aqui agora, não, tranquilo, está convidado. Assim, não, vou sim. Mas vai ser agora? É. É porque eu tô meio na correria com o menino, assim. Ele pode ir também, se ele quiser. Quer? Vão lá pra vocês verem. Agora? Eu só Deixa eu só resolver esse problema, tá bom? Então você chega e você vê os corpos já se direcionando, mudando, os olhares. Você vai assistir alguém, você senta e fala assim, cara, ele tá dançando com uma cara tão boa, o que ele tá pensando? Por que você dança? Com certeza não é pela grana, porque não é uma coisa que rola. É o que me faz ter relação com o mundo, assim, de uma maneira mais intensa, mais sincera. E é pelo corpo que eu acho que eu consigo fazer resistência. Não é só esse exibicionismo, né, a alta performance, não é isso. É uma filosofia de vida também. É entender o seu corpo, é reconhecer, é se conhecer, né, saber suas limitações, suas possibilidades. Eu trabalho para que mais empresas de dança surjam. É mais ou menos isso. Não é por política, é porque é bonitinho. Minha mãe até gostava também, mas ela não ia muito ver, não. Meu pai, então, nem sequer. Meu pai falava assim, dançar, começar a dançar e furar a orelha, não entra mais em casa. Foi a primeira coisa que eu fiz. Inacreditável. Mas ele até que começou a gostar depois. A dança é meu melhor meio de comunicação, isso é fato. Assim. Então, assim, eu queria um pedacinho de uma aula pra gente mostrar também que qualquer um pode dançar. E eu me disponho a ser aluna. Pulso tem que encostar no pulso, é isso? Não pode soltar. Pois é, a ideia é tipo, Ah, tá. que daqui a gente transfere quem tá conduzindo, agora você não conduzir. Dando aula eu observo que quando a pessoa vai sendo dona do próprio corpo, ela começa a descobrir coisas do psicológico, começa a destravar outras paradas. Caramba, mas isso aqui dialoga com a parada lá da minha vida. Não, mas eu sou assim. E é incrível quando as pessoas conseguem experimentar certas coisas no corpo, dançando. E aí eu tô falando de uma dança assim, que é por lazer, que é por prazer, sair pra dançar. Muitas vezes isso acaba abrindo elas para outros tipos de pensamento. Por exemplo, a vergonha, né? A pessoa que morre de vergonha e tal. De onde vem isso, né? Vem da infância. E aí, às vezes, consegue vencer. Você observa um dia dentro de casa e vê o que você se movimenta. Todo dia você vai fazer um movimento que você nem repara que é dança. Você pega um cubinho, pega um negocinho aqui com o cabinho, faz assim, faz assim, faz assim. Tira os dois, assim, ó, tum, tum, tá, tá, tá. Tum, tum, tá, tá. Se você botar uma música, você tem uma coreografia inteira, todos os dias, você nem se observa. É verdade. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu achei engraçado que você perguntou assim, né? Que louco trabalhar com o corpo. Mas quem que não trabalha com o corpo? Você tá aqui trabalhando com o seu corpo. Eu acho que é possível, né? Pra todo mundo aprender.
a dança de salão, até hoje, trata as pessoas como damas e cavalheiros. Então As mulheres são damas, os homens são cavaleiros. Você entra na dança, você é mulher, você vai ser a dama e você vai aprender a ser conduzida. E se você é um homem, se é um cavalheiro, você vai ter que aprender a conduzir uma mulher. Então assim, né, 2018 e a gente ainda tá falando de dama e cavalheiro e então reforçando papéis de gênero, né, binários, machistas, sim, e heterossexistas, né? Por que tem que ser um homem e uma mulher dançando? Eu faço questão de chamar homens para dançar. Quando eu vou para um baile, quando eu vou me divertir num forró, eu chamo um camarada para dançar. Às vezes esse camarada, ele é muito machista, pode ser homofóbico, pode ser um monte de coisa que conversando talvez ele não entenda. Mas às vezes ele se permite dançar. Você tirou ele da zona de conforto, né? Isso, e na dança, ou até vendo dois homens ou duas mulheres dançando, a gente sabe que tem muito preconceito. Mas quando a pessoa experimenta, ela... Barulho, né? Ah, mas... Aí, ó, parou. A gente pode ir aproveitando na hora que ele estiver dando um time. Se não está funcionando pela conversa, diálogo, às vezes pela Pelo dança corpo. funciona. E a Legal. transformação é incrível. Nós dois estamos conduzindo e sendo conduzidos ao mesmo tempo. E o movimento que resulta, né, que as pessoas veem de fora, é uma espécie de terceiro vetor. Até quando se dança? Até Qual o quando? Essa limite? parte também não tem resposta ainda não. Eu tenho 45 anos. Até então não faço a mínima ideia quando vai ser. Enquanto estiver bem, né? É. Fisioterapia. Fisioterapias infinitas, todas as técnicas possíveis. Eu tenho uns colegas de trabalho que eles têm cirurgia no joelho, cirurgia no ombro, cirurgia no não sei o que, etc. Fazem isso para voltar a dançar, não para desistir dela. Eu acho que tem uma dor que é do esforço. Existe uma outra dor que eu acho que é a dor do machucado. Então é hora de você parar mesmo e falar, olha, deixa eu me cuidar. E não é parar de mover, é parar de fazer tal atividade que está te machucando. Qual que é a importância, assim, o papel dos bailarinos na sociedade? Olha, eu acho que é mostrar que você pode ser dono de você mesmo. Maravilhoso. Que você é dono da sua própria vida. E acho que a dança é isso, sabe? É você não se vender para um formato de vida só, é você buscar se reconhecer outros modos de vida. Né? A figura artística, ainda mais, principalmente o bailarino, não tem mais essa distinção, essa coisa de cor. É movimento. Não, e esse negócio, esse assunto de dança, eu já tô querendo marcar a noite pra eu sair no fim de semana pra dançar, porque dá muita vontade de dançar. Eu acho que sábado eu vou ter que sair pra dançar. Vamos finalizar o vídeo caminhando lindamente por esses corredores. E ela ainda vai continuar perguntando o que estamos instalando. Yeah! Estamos instalando dança, né? Aqui, o microfone já soltou.